Olá, o Momento Espírita tem o prazer de receber hoje o Dr. José Carlos De Luca. Ele é juiz de direito, professor universitário, além de escritor e divulgador espírita nas horas vagas. Um dos seus livros, Justiça Além da Vida, é um romance sobre as diferenças entre a justiça divina e a justiça terrena. É sobre essas diferenças entre essas justiças que nós vamos conversar com ele hoje. Dr. De Luca, seja bem-vindo ao Momento Espírita. Muito prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse por que o senhor escolheu o tema da justiça? É uma proximidade com a sua área de atuação ou teve uma outra razão? Sabe, Ana, as pessoas, porque sabem que eu sou juiz, então começam a me fazer muitas perguntas a respeito da justiça, a questão da violência, a questão da pena de morte, a questão do aborto. Então, diante dessas constantes perguntas, eu resolvi, quem sabe, respondê-las num conjunto. E pensamos em escrever um livro a respeito da problemática da justiça, evidentemente à luz da espiritualidade. Então, nós começamos a escrever, veio uma história na nossa mente de um jovem da classe popular que teve, quando muito cedo, o seu pai foi vítima de um homicídio. E ele ficou com aquele episódio na sua mente, e aquele rapaz, aquele jovem, sonhou um dia ser advogado, ser delegado de polícia, e a trama então vai desvendando os mecanismos da justiça, o dia a dia dos profissionais do direito, aqueles que estão envolvidos com a trama judiciária, né? Tentando responder um pouquinho esta ânsia que todos nós temos para entender a justiça no mundo de tantas injustiças. Bom, o senhor analisa em algumas passagens do livro que podemos enganar a justiça terrena, mas jamais a nossa própria consciência. É verdade. Nós nos recordamos da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, né? Onde estão escritas as leis de Deus? E eles disseram para nós, estão gravadas na nossa consciência. Então, todas as vezes que nós nos desviamos das leis divinas, nos desviamos da lei do amor, que é a principal delas, nós estamos encravando em nós mesmos a injustiça. Nós mesmos estamos criando mecanismos para reparar o mal que nós mesmos estamos fazendo em razão desta inobservância das leis divinas. Então nós vemos muitas pessoas aí com artimanhas, com artifícios jurisdicionais para tentar driblar a ação da justiça terrena. Mas jamais nós nos livraremos do tribunal da nossa própria consciência. Todo esse processo de acobertamento, um dia vai afluir a nossa consciência, ao nosso raciocínio. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos percebendo que nós temos dentro de nós o juízo e o acusador. Interessante. Né? Nós mesmos estamos abrindo o caminho de justiça ou de injustiça de acordo com os nossos atos. Eu narro um episódio no livro de uma pessoa, um comerciante, que ele estava muito insatisfeito com a atuação da justiça e da violência, porque era a terceira vez que ele havia sido assaltado. Nas 3 oportunidades, subtraíram o carro dele. E ele estava completamente revoltado e foi à delegacia de polícia exatamente reclamar do delegado. No livro, nós acompanhamos o aspecto espiritual daquele caso. Os mentores que estavam presentes no episódio, acompanhando e desvendando e explicando esses casos, mostraram o que é que estava por trás daquela pessoa que estava sendo constantemente assaltada. Aparentemente, ele era vítima. Mas os mentores abriram a cortina e puderam nos explicar o porquê estava acontecendo aquilo com ele. Então foram visitar o estabelecimento comercial. O personagem se chama Argemiro. Ele é um açougueiro. E os mentores foram verificar, analisaram no estabelecimento dele, que ele, em primeiro lugar, mantinha o estabelecimento sujo. Vendia carnes estragadas.
O cliente pedia 1 quilo de uma carne, ele vendia 800 gramas. Pedia uma carne, ele vendia outra. Ele foi autuado pela vigilância sanitária, porque o estabelecimento não estava em boas condições. E ele, ao invés de melhorar as condições do estabelecimento, ele foi tentar obter, junto a um vereador da cidade, o que se chama na prática e na gíria de quebrar a multa. Uhum. Ao invés de ele melhorar as condições de higiene do estabelecimento, ele tentou sair por caminhos furtivos. E isso acabou gerando um clima... Então os mentores explicam, ele reclama de roubo, mas ele, por sua vez, também é alguém que vem dilapidando o patrimônio alheio, constantemente. Ação e reação. Ação e reação. E à noite é interessante, porque ele também é espírita. Ele vai ao centro espírita reclamar. Por que é que isso está acontecendo na vida dele? Por que é que ele está sendo vítima, né, desses episódios? Onde está a proteção dos mentores? Aonde está a proteção espiritual? Porque ele é um homem religioso, ele vai ao centro espírita, ele toma passes, ele contribui com donativos para o asilo, mas intimamente ele é alguém que rouba. Ele é alguém por fora justo, por fora vítima, mas por dentro ele ainda guarda dentro de si situações de roubo, de injustiça, não respeita o próximo, por isso que não está sendo respeitado. Doutor De Luca, a propósito do que o senhor vinha comentando sobre a questão de estarmos ou não sintonizados com as leis divinas, né, com as leis de justiça, por que depois de todo esse processo evolutivo que o planeta vem desenvolvendo, com o aperfeiçoamento do conjunto das leis em todos os países, o direito ainda não superou a força em muitos lugares e situações? Eu creio que isso se deve porque nós ainda somos violentos. Eu creio que nós estamos numa fase evolutiva em que a força ainda exerce um papel quase que necessário. Enquanto nós tivermos pessoas violentas, pessoas que agridem, a força é o mecanismo da reação. Quando nós formos bons, quando nós formos pessoas amáveis, pessoas pacíficas, a força será algo completamente desnecessário. E as leis não serão tão rígidas, consequentemente? Porque eu acredito que quanto mais evoluído for a pessoa, menos ela precisa de leis. Porque ela, por si só, ela já tem o domínio, já tem o governo, já tem a noção de justiça assimilada na sua consciência. E ela não precisa de regras. Quanto mais involuídos somos, mais regras precisamos. Interessante. Bom, se a gente partir desse pressuposto, a nossa Constituição brasileira é tão rica que eu acho que a gente ainda está precisando de muitas limitações. Eu me lembro de um provérbio que diz assim: as leis são boas, melhor o uso delas. Verdade. Bom, ainda sobre a questão dos impulsos, né? Aproveitando essa questão dos impulsos da violência, o ser humano, é muito comum a gente observar em sociedade que em várias ocasiões em que ele se vê agredido, violentado, roubado, o ser humano tem sempre o gesto de resolver a questão pelas próprias mãos. Como o senhor vê isso? É um mecanismo que demonstra ainda a nossa evolução, ainda em condições um tanto primárias. Uhum. Nós temos um mecanismo de autodefesa que todas as vezes que somos atacados, nós tendemos a reagir. Mas isso, nós temos sentido e temos observado que isso só nos complica. Quanto mais formos violentos, mais receberemos violência. Quando alguém me ataca, quando alguém me calunia, quando alguém me transgride algum patrimônio meu, a minha reação não deve ser a reação da passividade, mas deve ser a reação da não violência. Há uma diferença entre passividade e não violência.
Se alguém me rouba, eu tenho o direito de exigir a reparação do crime cometido. Isso tanto vale para as leis terrenas quanto vale para as Sem leis. dúvida alguma. Agora, o que eu não tenho direito é de ser tão violento como a pessoa foi. Ah, mas como educar as pessoas nesse sentido? As pessoas têm o ímpeto de fazer aquele velho ditado, né? De fazer a justiça com as próprias mãos. Isso é educação moral. Nós temos a educação intelectual, mas precisamos desenvolver a nossa educação moral. Essa educação moral que hoje a ciência psicológica vem descobrindo, e a denomina hoje de inteligência emocional, tem como pressuposto o requisito do autocontrole dos instintos. E a violência é um instinto. Exatamente. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, fala isso. Para se ter esta emoção equilibrada, é preciso ter governo de si mesmo. É preciso ter autocontrole de si. E nós temos tantos instintos violentos, instintos de agressão, instintos da raiva, da cólera, da posse. Se nós não governarmos isto, teremos muita dificuldade de sermos homens pacíficos. Jerônimo Mendonça, não sei se você lembra dele, Jerônimo Mendonça, o público certamente o lembrará, um grande espírita já desencarnado hoje na pátria espiritual, dizia que nós temos dentro de nós um zoológico interior. Não é verdade? A ideia Vamos nos imaginar quando nós estamos naquele momento de raiva, de fúria, momento que nós somos agredidos, alguém nos caluniou, alguém nos tomou um patrimônio, alguém pronunciou uma inverdade sobre nós. Como nós ficamos? E não precisa ir muito longe. Quando nós chegamos em casa, o almoço não está pronto. A camisa não está passada. Pequenas contrariedades. Aqui em Brasília, os senhores não têm contrariedades no trânsito. Mas em São Paulo é fácil ver nas grandes avenidas as pessoas completamente iradas, nervosas, agressivas. Tanto é que o número de crimes de trânsito que ocorrem em São Paulo e nos grandes centros é muito grande. Isso é falta de controle dos instintos. Há uma passagem interessante que aconteceu com Chico Xavier. Ele havia sido acusado por um sacerdote da igreja e ele estava muito magoado, muito nervoso, muito triste. E aí apareceu-lhe sua mãe espiritual e perguntou a ele: Chico, o que ocorreu com você? Mãe, eu estou muito magoado. O padre da igreja falou muitas inverdades a meu respeito. E a mãe disse para ele: mas não ligue para isso, Chico. Isso você deve assimilar, não dê importância a isso. Mas, mãe, ele falou uma coisa muito grave para mim. O que ele disse? Mãe, ele me mandou ir para o inferno. E a mãe disse assim: olha, Chico, não vá. Não vá. Então veja, o perdão é melhor sempre para quem perdoa, diz o Espírito Joana de Ângeles. O senhor frisa isso no livro. Não é? Porque se nós formos revidar com a mesma moeda, a pessoa que nos agrediu era uma pessoa perturbada. Quando nós respondemos a agressão, já serão dois perturbados. Pois é, mas as pessoas têm eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Assim, estou me colocando na posição dos telespectadores. Pode deixar que eu jogo água benta em você. Pois é, eu estou me colocando na posição dos telespectadores. Ok, eu fui ludibriado, eu fui enganado, eu fui roubado e tal. E onde e quando essa pessoa será justiçada? Porque a pergunta de quem é vilipendiado, né, de quem é usurpado, é quando essa justiça, que às vezes não é a terrena, porque a pessoa consegue, de alguma forma, por algum mecanismo jurídico, né, e as brechas existem, ela consegue se livrar de uma condenação ou, enfim, do pagamento material daquele problema. Mas esse livrar é aparente, é momentâneo, é passageiro. Ela pode se livrar naquela situação, mas em outra ela se verá com as leis divinas, inclusive com a própria justiça. Nós verificamos e narramos em nosso livro um episódio de alguém que era uma testemunha profissional. Era alguém que habitualmente mentia e mentia em juízo. Era contratado por pessoas que precisavam de testemunhas
testemunhas falsas, e ele recebia por isto. Sua profissão, testemunha profissional. Quem precisasse de um depoimento falso, o contratava e ele aparecia em juízo, se inteirava do caso e mentia. Em vários processos ele nunca foi condenado, nunca foi descoberto. Mas ele teve um caso amoroso com uma outra pessoa. O marido, aliás, o irmão dessa pessoa, ficou um tanto desconcertado com a maneira, com o comportamento dele e armou uma cilada para ele. Armou uma situação em que ele, numa festa perante a alta sociedade, foi visto como um ladrão de joias. Prepararam uma cilada, ele foi preso e condenado. Naquele caso específico, ele era um inocente. A sua condenação, do seu ponto de vista terreno, foi injusta. Mas perante as leis divinas, ele estava nada mais, nada menos do que colhendo os resultados das ações deles pretéritas. Ação e reação. Nós poderíamos dizer o seguinte, que perante a justiça, perante as leis divinas, perante a justiça terrena, nós temos pessoas que estão sendo vítimas de uma injustiça. Mas nunca há pessoas inocentes. Há uma injustiça, mas não há um injustiçado. Se a gente tivesse um aparelho de radiografia espiritual, a gente veria que essa pessoa era culpada. Exatamente. Perante as leis divinas, existe um mecanismo que aproveita da injustiça terrena para acertar as contas com o devedor. Por isso, eu não preciso ser a pessoa que vai revidar. A pessoa que agrediu, a pessoa que cometeu algum crime, ela por si só prestará contas com a justiça divina. Eu não preciso ser o algoz. Eu não preciso ser aquele que vai revidar. Mas eu serei aquele que vai se libertar do caso, vai seguir adiante e deixo para Deus fazer aquilo que for necessário fazer. Não é desejar o mal. Não é pedir a Deus que faça a punição. Mas é me libertar do caso, sabendo que a pessoa, por si mesmo, um dia se encontrará com o tribunal da sua própria consciência. Porque senão, nós temos um exemplo prático. Como magistrado, nós nos deparamos uma vez, no interior de São Paulo, com um caso assim. Houve um contrato entre duas pessoas, esse contrato não foi cumprido. A pessoa que se sentiu prejudicada foi cobrar, e a pessoa que deveria pagar não tinha condições e não pagou. Ela, se sentindo injustiçada, foi altas horas da noite na casa da pessoa, atirou pedras, quebrou todos os vidros. Uma forma de represália. O outro que teve a sua casa prejudicada, escreveu uma carta para o patrão do seu credor, comentando os atos arbitrários que ele fez. O que é que o patrão fez? Despediu o empregado. Justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Então, eles estavam há mais de 10 anos, um provocando o outro. Um ataca aqui, o outro devolve ali. Um agride aqui, o outro agride acolá. No final dos 10 anos, um teve um infarto, o outro teve um aneurisma cerebral. E eles, então, diante da justiça, eu perguntei a eles, quem terá coragem de parar? Até onde vocês irão? E no plano da obsessão, nós estamos vendo o mesmo fenômeno. Perseguidos e perseguidores neste liame interminável, porque ninguém tem a coragem de perdoar. Muito interessante. Bom, o senhor faz questão de frisar em seu livro, por meio dos personagens que o senhor criou, que mesmo os seres humanos mais abjetos, que tenham cometido os atos mais insanos, contam com a ajuda das forças espirituais do bem. A lei de justiça é lei de amor. Eu acho que nós temos uma tendência muito grande de colocar no mundo espiritual situações de extrema punição. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer erguê-lo. Nós vamos imaginar Jesus. Quando ele esteve diante das pessoas em erro, nós nunca vimos Jesus com o dedo em riste. Nunca vimos Jesus acusando a quem quer que seja. Se ele acusou alguém, foi os religiosos, com os fariseus, que tinham esta
postura de estar acusando os outros do pecado, quando eles, por dentro mesmo, eram pessoas condenáveis. Então, a minha impressão, observando a literatura espiritual, analisando as obras do codificador, que a lei divina é a lei de reabilitação, é a lei de progresso, é a lei de levantar os caídos, não de colocar as pessoas no erro, de condená-las, de martirizá-las. Nós muitas vezes estamos trazendo para o Espiritismo concepções ainda do catolicismo. Apenas mudamos os nomes. Trocamos o inferno por umbral. Mas a nossa concepção, muitas vezes, de inferno está presente. Como algo eterno. Como que a justiça de Deus não fosse a justiça de amor. E, insistindo, estou fazendo o papel do telespectador que deve estar se perguntando assim, por exemplo, os serial killers, né? Aquelas pessoas que abrem fogo, né? Têm a mania de destruir os outros, assim. Essas pessoas, os grandes, os estupradores de sem número de mulheres, os homicidas frios e calculistas, todas essas pessoas têm solução? Tem resgate para elas? Há algum tempo atrás, numa sessão espírita com médiuns de muita idoneidade, alguém fez uma pergunta: quantas reencarnações Hitler precisará para reparar os seus erros? Ah, essa é ótima, essa pergunta. O espírito manifestante, com muita sensibilidade, disse: se ele quiser, em uma única. Como? Foi a resposta. Dependendo da atitude dele, se ele quiser reparar os seus erros, em uma única vida ele poderá o fazer. Se ele conseguirá, nós não sabemos. Da mesma forma nós não estamos aqui fadados ao insucesso, fadados à infelicidade, fadados ao sofrimento. A doutrina espírita é doutrina de luz, não doutrina de trevas, não é doutrina de sombras, não é doutrina de colocar as pessoas num martírio interminável, mas é doutrina de reabilitação. Se você errou, todos nós erramos. Se você se equivocou, seja lá o crime, o delito que você fez, não importa. Reabilite-se. Está lá no céu e inferno. Expiação, recuperação, reparação do erro, mas seja uma nova pessoa. O que nós não podemos é, uma vez nos descobrindo delinquentes, persistirmos no erro. Isso será sim um grande prejuízo para nós. Mas em nos percebendo no erro, vamos nos reabilitar, vamos ser novas pessoas. E o senhor poderia dar um exemplo, assim, de um caso onde essa dinamicidade da justiça divina esteja atuando, assim, onde uma pessoa numa reencarnação muito difícil vai se reabilitando e a situação difícil vai sendo minorada? Nós tivemos uma informação de uma pessoa que tinha instintos muito agressivos. Agressivos mesmo de violência. Atacava muito as pessoas. Então, ele precisava dominar, ele precisava autocontrolar-se. Mas isso não ia ser feito do dia para a noite. Então, ele reencarnou e os mentores escolheram para ele uma profissão onde ele iria, pouco a pouco, ir domando a sua violência. Ele reencarnou na profissão de açougueiro. Não que todo açougueiro seja uma pessoa violenta, mas que ele precisava, no exercício daquela profissão, ir pouco a pouco transferindo aquele instinto agressivo para uma coisa nobre. Depois daquela reencarnação, onde ele já deu passos decisivos, numa outra reencarnação, ele veio como médico cirurgião. Aquele instinto que ele tem já estava sendo domado, estava sensibilizado, como alguém que vai procurando no dial do rádio a sintonia da estação, e ele foi encontrando pouco a pouco, e terminou essa reencarnação como um grande cirurgião. Transformou aquele instinto numa virtude.
Muito interessante. Para encerrar nossa última pergunta, eu queria retomar uma questão que o senhor falou no início sobre o perdão, né? O senhor fala no livro que o perdão faz parte do processo de justiça. Porque todos nós devemos considerar que no nosso estágio evolutivo somos espíritos imperfeitos. Nós estamos longe da perfeição. O perdão é que nos dá a condição de humanidade. Nós não somos santos, somos humanos. E como humanos, o nosso traço característico é a imperfeição. Então, eu tenho virtudes e tenho defeitos. Como diz Emmanuel, nós somos constituídos de sombra e de luz. Se eu não entender o meu lado sombra, ou seja, os meus aspectos negativos, eu não conseguirei desenvolver e compreender a sombra do meu próximo. Quando ele erra, é a sombra dele. Mas eu também tenho a minha sombra que erro. Então, com que autoridade eu posso não perdoá-lo se eu também tenho os meus aspectos negativos? Se eu não o perdoar, como obterei o perdão dos meus erros? Então, o perdão é o que liga os seres humanos. Quando nós nos perdoamos, perdoamos o próximo. Entendemos a humanidade de cada um. Entendemos a fragilidade do próximo. E quando nós perdoamos, nós nos desvinculamos da pessoa. E quebramos as algemas do ódio, do rancor, da raiva e damos para a pessoa o ensejo de ela se reabilitar perante as leis divinas. Dr. De Luca, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. Nós agradecemos a sua atenção e convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.